Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. Aconteceu no terreiro. Antes de tudo, já chega no like, isso me ajuda muito aqui no canal e muito obrigado por sempre estar deixando também o seu comentário. Vamos pro relato. Rogério, que nos conta esse relato, diz que esse relato é muito forte, que aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás. Bom, ele frequenta um terreiro, mas ele diz que esse terreiro que ele frequenta não faz nenhuma prática religiosa que seja contra a benevolência e a caridade. Ou seja, que eles só fazem coisas boas, eles só fazem coisas boas nesse terreiro. Eles usam a caridade para quem contata com os guias espirituais e entidades para fazer o bem, para receber um acalento, um conforto daquelas situações que elas buscam ajuda, sabe? Desde o banho de ervas para um desequilíbrio psicológico, até uma ajuda espiritual com passes e conversas também, que acompanha mais sessões, mais vezes no terreiro. Enfim, eles praticam o bem, caridade e benevolência. É assim que no terreiro que ele frequenta. Porém, ele sabe que existem casas que não funcionam desse jeito, que existem por aí muitos charlatões que cobram para fazer as coisas que poderia ser feito de graça e por bem e por caridade. Mas nem todos fazem isso. Fala que é muito importante ressaltar isso, porque quando se trata de religião de matriz africana, as pessoas têm um pouco de preconceito. E ele diz que do mesmo jeito existem charlatões, existem pessoas também do bem. Que existem charlatões por aí que faz isso conscientemente, que faz isso sabendo que não está incorporando nada, e é onde começa a se vender coisas, se vender vinganças, vender coisas para mulher separar do marido, coisas para o lado ruim, feitiços, maldições, mas é preciso compreender que todas as religiões existe o lado bom e o lado ruim. Não existe o padre que é pedófilo. Então, do mesmo jeito que existe padre também não significa que todos serão. Do mesmo jeito que existe também pastor corrupto, pastor ladrão, e também existe pastor que está ali para pegar o evangelho e pregar a sua palavra. Então tem o lado bom e o lado ruim dentro de todas as religiões. Então certo dia, durante os trabalhos lá, que é como Angira, que é onde os médios incorporam e dão os passos, estava acontecendo tudo anormal. Tinha uma pessoa que estava responsável pela coordenação, que estava esperando aquelas pessoas que estavam do lado de fora, ia chamando de um por um, pela senha, a pessoa entrava, tirava o sapato para entrar no salão e era direcionada a um primeiro médico que tivesse desocupado ali para fazer aquele atendimento, cada um com a sua entidade. O primeiro que estivesse livre, entrava uma pessoa com a senha, tirava o sapato e tinha sua consulta. Ele disse que ele lembra bem desse dia porque a mediunidade dele é bem consciente. Quando ele incorpora, ele tem a entidade ali, junto com ele, dentro dele. Desculpa, eu não sei como que fala muito bem nos termos, mas ele tá ali, ele tá consciente de tudo aquilo que tá acontecendo. Que esse negócio de inconsciência, do que não que você incorpora, que você não lembra de nada, isso é extremamente raro hoje em dia, mas que muitos médios acabam usando isso como muleta, porque uma certa desculpa, porque é inseguro em relação ao que terceiros vão falar, então a pessoa prefere falar que não estava ali, que não estava consciente. Então as pessoas iam entrando ali uma por uma, e se fosse a primeira vez daquela pessoa ali, ela era encaminhada a pessoa mais chefe, a pessoa que estava ali há mais tempo. Tudo estava normal, os atendimentos, até chegar uma senhora que era a primeira vez dela. A senhora estava com a barriga extremamente inchada, com os pés inchados que não dava nem na havaiana, sabe? Quando a alcinha fica estufada, o pé dela estava bem inchado. A hora que ela estava num tom muito pálida, muito branca, com os tons meio esverdeados nos pescoços, um semblante de puro sofrimento. Assim que essa senhora ficou de frente ao guia, que é o caboclo, que estava incorporado ali o caboclo, ele pediu que trouxesse uma cadeira para ela se sentar. Ele disse que algumas coisas que acontecem durante os trabalhos que são explícitas, que provam que o espiritual está ali de verdade e que a espiritualidade é presente mesmo. De forma muito organizada, como se os guias estivessem conversando entre eles sem dizer uma palavra, de repente todos os guias que estavam incorporados, os médicos que estavam ali naquela sala, pararam com as consultas que eles estavam no atendimento, como se tivesse recebido um chamado espiritual, e todos eles começaram a se virar em forma de uma roda de meia lua ao redor daquela mulher, acabando os atendimentos com aquelas outras pessoas, pedindo para elas voltarem outro dia, e todos eles sentaram ali na meia lua, invocando ali, começando as orações para aquela mulher que estava sentada ali de frente ao caboclo. Enquanto isso, o caboclo-chefe encoava cantos, assim, umas ervas no corpo dela, e a cantiga era mais ou menos assim:
Catendê, 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 catendê. Algo assim. Acho que eu não sei cantar, mas é mais ou menos assim. Catendê é uma entidade contuada no candomblé, de origem bantu, e o significado dele é a origem das folhas e das ervas. E que apesar de ser da Umbanda, ele estava sabendo que aquela entidade era de candomblé, estava ali chamando os cânticos de Catendê, e que mesmo assim estava vendo que algum trabalho estava sendo feito ali naquele momento. Enquanto ela passava-se as ervas no corpo daquela mulher, vinha um ânsia de vômito, ela tinha vontade de vomitar, mas não passava nada, não acontecia nada. E ali ela revela que já tinha ido diante a outros médicos, feito vários exames, mas que nunca tinha identificado nada. Ela disse também que não era adepta de macumbaria, esse foi o termo que ela usou, mas que diante da situação dela, que já tinha ido a todas as igrejas, já tinha ido a igrejas, a padre, a pastora, a médico e não tinha achado nada, a única coisa que restou para ela foi a Umbanda, foi as religiões de matriz africana. Ela disse que estava muito complicada a situação da saúde dela, que ela estava fazendo hemodiálise dia sim, dia não, praticamente, por conta do que os órgãos dela já estavam muito ruins ali dentro, os rins dela já não estavam filtrando. Um sofrimento total. Então, mediunamente, ele disse que por ele, que ele estava incorporado, mas ele lembra de todo o ocorrido, que ele é bem consciente, ele disse que sentiu um cheiro muito forte, muito forte, como se fosse de enxofre, como se vinha dela. Bom, a senhora foi relatando tudo que ela havia sentido via meses, e o caboclo continuava ali com a oração, passando as ervas no corpo dela. Depois da oração, o caboclo pediu para ela entrar em oração e entrar em contato com Deus, que ela tivesse muito, naquele momento, muito espiritual, que ela tivesse super conectada naquele momento. E pediu para ela também revisar toda a vida dela, para revisar tudo aquilo que tinha passado enquanto ele fazia aquela oração por ela. E ela começou a rezar e ele colocou uma vela de frente a ela. Passado alguns minutos, ela começou a chorar incontrolavelmente. Ela começou a chorar. O caboclo perguntou por que ela estava chorando. E ela respondeu que há muito tempo atrás, quando ela ainda era uma moça, ela foi pivô de um desentendimento com a irmã dela. Por motivos banais. Ela não revelou o que foi, falou que eram motivos banais. Mas desde então, a consciência dela nunca mais foi a mesma. Por mais que fosse uma sutil lembrança, lá atrás, de vários anos atrás, ela falou que naquele momento que ela estava revisitando a vida dela, ela lembrou daquele momento e aquilo causava muito sofrimento para ela, ainda que tinha sido há mais ou menos uns 35 anos atrás. A entidade que estava ali de olho fechado parecia que estava visualizando tudo que tinha acontecido na vida da senhora. Então ela começou a dizer: Não faz muito tempo, mas antes da senhora adoecer, a senhora visitou a casa da sua irmã, verdade? E ela disse que sim. Então ele pegou aquela vela que estava no chão, passou em frente à barriga dela e colocou outra vez na frente dela. E ele disse que quando aquela vela apagasse, que aquele sofrimento dela iria acabar. Também pediu para os outros médios que estavam ali à meia-lua, pediu para desincorporar e todo mundo se retirar para o salão de espera, e ele deixou ela sozinha, sentada, com a vela de frente a ela. Então, ao sair da sala, o caboclo disse que naquele dia ele ia precisar muito de discernimento e da fé de todos os presentes que estavam ali, que aquela seria uma das situações mais sérias que eles já tinham presenciado até aquele momento no terreiro. Ele explicou que aquela senhora teve um sofrimento muito grande porque ela comeu um bolo que estava com feitiço nessa última vez que ela visitou a irmã dela. Que naquele bolo havia ingredientes e havia sido encantado para ela, em termos comuns ali do terreiro, era um alimento rezado. O objetivo do alimento, do feitiço, era fazer a irmã sofrer, sofrer e sofrer de moléstias, doenças e tudo mais. E nunca encontrar alívio, nem sequer a morte. Ela deveria sofrer, sofrer e sofrer, nem sequer morrer. Ela ia sofrer, 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 que só a morte daria alívio para ela. Mas o que o feitiço consistiria em manter ela viva, manter ela em sofrimento. A própria irmã fez isso, gente. A própria irmã. Ela diz até que foi um motivo banal, mas que banalidade será essa, né? Porque há quase 35 anos depois, ela fazer esse bolo, esse feitiço, aproveitar dessa visita para poder convidar nela a comer ali o próprio veneno, ou o veneno, quando de repente eles começaram a escutar barulho de vômito e regurgitação, e aí eles começaram a entrar dentro da sala onde estava a senhora sozinha. E aí a senhora estava vomitando e vomitando e vomitando, e vomitando muita água, pura água, uma água com cheiro muito ruim. Ela vomitou, até que ela caiu desfalecida.
Nisso que ela caiu desfalecida, eles começaram a fazer manobras ali de salvamento, né? Começou a fazer pressão, batimento cardíaco para ver se ela voltava, mas nada resolvia. E que ali o sofrimento dela teria acabado. E aí o dirigente que estava ali, né, que estava comandando a situação, quando voltou do trânsito, que o caboclo desincorporou, ficou meio em choque com o que tinha acontecido ali, que tinha um cadáver ali agora no terreiro. Então chamaram a ambulância, onde os paramédicos confirmaram o óbito da mulher, também chamaram a polícia civil e a polícia para ser investigado, que ali não tinha acontecido nenhum crime, que não tinha acontecido nada, que em vários salões tem a câmera de segurança, então conseguiram demonstrar que ali não teve nada de errado e que ali ninguém poderia ser indiciado. Disse também que não sabe qual foi o motivo que eles colocaram no obituário dela no ML, mas ele relata que somente quem esteve ali naquela sala conseguiu sentir e perceber tanto que aquela mulher estava em sofrimento, que ela estava praticamente uma morta-viva. E que ali ele entendeu de uma vez por todas o tanto que a fé e a religião anda de mão dadas e tanto que a espiritualidade é tão viva, tanto para o bem, tanto para o mal. Meus amigos, esse foi o nosso relato de hoje. Complicado, hein? A própria irmã, quem diria? E o que será que foi esse motivo que ela falou que era um motivo banal? Qual será o motivo? O que passaria aí entre essa relação dessas duas irmãs que gerou tanta mágoa e tanta discórdia se arrastando por tanto e tanto tempo? Deixa aqui nos comentários o que você acredita que poderia ter sido esse motivo dessa mágoa, desse rancor tão grande que se perdurou por tantos anos, chegando a levar uma delas a óbito. Só não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado por você ter assistido o relato até aqui. Um beijo e tchau!